Muito bem, galera, voltamos a mais uma aula. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre caracteres especiais. Eu separei 6 caracteres especiais e suas funcionalidades para que vocês possam aproveitá-los melhor no uso das suas planilhas. Na volta da vinheta, eu vou explicar melhor como funciona cada caractere desse. Vamos lá! Eu já estou há dias para gravar essa aula. Eu acho muito interessante o uso de caracteres especiais para que a gente possa melhorar uma função, criar uma nova formatação, enfim. Eu separei para essa aula 6 caracteres e suas funcionalidades, para que vocês possam aproveitar eles da melhor forma. Os caracteres que eu separei são o asterisco, e aí não é para multiplicação não, vamos falar de procura indeterminada, certo? Não vamos falar de multiplicação não. Então, a ideia desse vídeo qual é? É tentar fugir um pouco do uso tradicional. Vamos para uma pegada diferente. Então, vamos falar de asterisco, vamos falar de ponto de interrogação, hashtag, arroba e comercial. E por último, e não menos importante, conchetes. Feito? Fica aí que nós vamos começar a aula agora e eu espero que você curta ela. Vamos lá. Bom, nós vamos começar essa sequência aí de entendimento desses caracteres falando sobre o asterisco. O asterisco, em muitos sistemas, ele já funciona, ele já é utilizado para que a gente consiga fazer uma busca aproximada, uma busca indeterminada. O que seria uma busca indeterminada? Vamos lá. Eu tenho apenas um Paulo Melzer Júnior, certo? Mas eu poderia ter mais Paulos aqui. E digamos que na hora de fazer a minha consulta, a minha pesquisa, eu não saiba o nome exato da pessoa, o nome correto da pessoa. Eu consigo então fazer uma busca aproximada nas funções do grupo pesquisa e referência. Então aí incluímos aí PROC-V, PROC-H, índice, CORRESP, CONT-CES, média-CES, máximo-CES, enfim, todas essas funções elas vão obedecer essa regra do asterisco, da procura indeterminada. Como é que funciona? Vamos lá. Eu vou fazer aqui um PROC-V para trazer o nome do cliente, certo? Vejam, igual PROC-V. Meu valor procurado é a célula do lado, eu vou procurar nesse intervalo e eu quero saber o valor. Então eu quero aqui a quarta coluna, 0, para determinar uma busca exata, vou dar um Enter e o que vai acontecer? Nada. Eu vou escrever Paulo aqui, o que vai acontecer? Nada. Mas, se no final do nome eu colocar um asterisco, significa que eu quero nomes que começam com Paulo. Certo? O que vem depois não importa, pode ter alguma informação, significa que eu não quero uma procura exata, mas precisa começar com Paulo, beleza? Agora imagina outra situação, eu quero fazer uma pesquisa pelo sobrenome, ou por um nome do meio, vamos melhorar, pelo nome do meio aqui. Vamos botar ali, tem um Paraíba aqui, ó, Paraíba. Se eu deixar só o asterisco no final não vai funcionar, mas se eu colocar o asterisco no começo e no final, significa que a pessoa precisa ter no meio do nome a palavra Paraíba, correto? Eu poderia fazer isso só para o final, né? Ou só para o início, como nós acabamos de ver, beleza? Agora imagine uma outra situação. Eu quero fazer uma consulta, vejam aqui, eu tenho José, certo? José Vidal. Então eu vou colocar aqui José, só que tem outro José. Ele me trouxe aqui o primeiro José, ok? 118. Por que é isso que o PROC-V faz? O PROC-V ele traz o primeiro valor que ele encontra. A mesma coisa aconteceria índice com CORRESP, porque essas funções elas trazem apenas uma informação, ok? Então, eles trarão o primeiro. Mas eu quero o segundo, eu quero José Nilo. O que eu posso fazer aqui para que ele entenda que eu quero José Nilo? Eu não sei exatamente em que posição Nilo se encontra, então eu coloquei aqui José, asterisco, Nilo, né? Asterisco ao redor aqui de todo o nome, dou um Enter e vejam que ele consegue localizar aqui o José Nilo, beleza? Dessa forma nós conseguimos usar o asterisco para criar uma busca indeterminada, ok? E claro, além da utilidade natural dele, que é a multiplicação, né? A gente conhece muito o asterisco para multiplicar, a gente usa ele muito para cálculos. Feito? Primeiro, matamos. Vamos para o segundo agora. Como é que funciona o segundo? Para que serviria o ponto de interrogação, né? Eu vou usar o mesmo PROC-V, e agora eu vou colocar aqui o Paulo. Certo? Mas digamos que eu não saiba muito bem se é Paulo ou se é Paula. Eu não sei exatamente um determinado caractere. Se eu usar o ponto de interrogação, vejam que ele vai identificar para mim a informação. Na verdade, o ponto de interrogação, ele passa a informação ao Excel dizendo o seguinte: precisa ter um caractere ali, mas não importa qual seja.
certo? Inclusive eu poderia digitar o nome todo, vou até copiar aqui, né, para não dar tanto trabalho, porque ali eu usei o asterisco. Por quê? Porque eu não botei o nome completo, mas agora eu vou colocar o nome completo. Colei, e aí eu vou trocar aqui o Paulo para colocar aqui um ponto de interrogação. E vejam que ele continua trazendo, certo? Então, o ponto de interrogação ele tem essa funcionalidade. Ele também funciona, esses caracteres, tanto o asterisco como o ponto de interrogação, eles funcionam num filtro. Então, se eu colocar lá em dados, filtro, e se na hora de fazer uma consulta aqui em cima, uma pesquisa, eu usar o ponto de interrogação e o asterisco, ele vai me trazer aqui também, certo? Seguindo aquela mesma lógica que nós vimos agora. E assim matamos o segundo. Vimos então asterisco e vimos o ponto de interrogação. O terceiro é um operador até muito comum, se você não utiliza, com certeza vai começar a utilizar. Ele serve para concatenar informações, né? É o e-comercial. Então vamos lá, para que serve o e-comercial? Vamos lá, cliquei no nome, e-comercial, e vou clicar no sobrenome. Então o e-comercial ele tem a funcionalidade de concatenar as informações, juntar as informações, ok? Vou dar um Enter e ele fez isso. É claro que se eu quiser colocar um espaço aqui no meio, eu preciso, entre aspas, colocar um espaço e também preciso de um outro e-comercial. Afinal de contas, agora eu estou concatenando 3 informações. E se eu estou concatenando 3 informações, eu preciso de 2 e-comerciais, certo? Bom, e eu consigo usar e-comercial em uma consulta? Por exemplo, eu vou colocar aqui Anderson e embaixo, claro, ok? Está aqui Anderson Claro. Mas eu quero agora, aqui no meu PROC-V, fazer essa procura. Vejam que eu vou mudar, ó. Ao invés do J5, eu vou fazer o seguinte, eu quero que na minha procura ele procure por Anderson, e-comercial, eu vou precisar de um espaço, afinal de contas eu não coloquei ali, e vou procurar pelo claro aqui, né? Vou dar um Enter e vejam, eu estou concatenando dentro lá do meu parâmetro, lá da minha função. E ele trouxe aqui a informação para mim, certo? Da mesma forma que nós usamos o asterisco aqui fora e que nós usamos o ponto de interrogação, eu posso usar ele aqui dentro também, né? Só lembrando que se eu quiser colocar aqui, ele vai procurar também, certo? Eu posso trazer ele aqui dentro. Bom, matamos 3 então, hein? Asterisco, ponto de interrogação e vimos agora o e-comercial. Vamos ao terceiro. E o terceiro, assim como os próximos 3, eles são caracteres usados em formatação personalizada. E o próximo, ele é o jogo da velha, né? O nosso também conhecido como hashtag. Para que serve o hashtag? Vamos lá, vamos criar um formato para que vocês entendam como é que funciona essa criação de formato usando o hashtag. Eu vou colocar aqui um número equivalente a um CPF e eu quero agora criar um formato para que apareça o meu CPF. Como que eu crio um formato usando esses caracteres? Vamos lá. O hashtag, ele representa no meu formato uma casa com um número. Só que essa casa com um número, caso esse número seja 0, ele não aparece. Eu vou criar um formato aqui de CPF, só para vocês entenderem, vou fazer uma troca também, para que vocês entendam como é que funciona esse uso, tanto do hashtag como também do próximo caractere aqui. Eu vou, entre aspas, colocar o ponto, vou colocar mais 3, entre aspas, mais um ponto, mais... feito. Só que da forma como eu criei, você pode perceber inclusive aqui no formato, que o 0 da frente ele não apareceu. Porque é assim que funciona o hashtag. Se eu quero forçar um 0, eu não devo usar o hashtag e devo usar um 0. Assim como eu poderia, por exemplo, já prever um CPF com 2 zeros na frente, eu poderia criar com 2 zeros. Mas veja que a gente usa o hashtag para representar casas decimais que eu quero lá no meu formato numérico. Feito? Muito bem. Formato criado. O que acontece também às vezes com o hashtag é que a gente coloca uma informação dentro da célula e essa informação ela não cabe. Então a pessoa olha isso aqui e pensa, tem um erro, tem um erro, tem um erro. Na verdade é só aumentar a largura da coluna, né? Muito bem. E assim nós passamos pelo nosso 4º caractere. O 5º caractere é o arroba. Eu quero que vocês entendam que o arroba ele é o caractere que determina que o nosso formato, vamos lá no formato, que o nosso formato ele é um formato de texto. Então, quando eu quero criar um formato de texto no Excel, eu uso o arroba. E vejam que agora, o que eu colocar aqui é o que ele vai interpretar como um texto. Eu vou, inclusive, mudar o formato do meu CPF. Vejam, ele está aqui numérico. Eu vou mudar meu formato, vou colocar um arroba. E vejam que ele vai automaticamente virar um formato de texto. Como que eu posso aproveitar bem isso? Eu posso aproveitar isso e também o hashtag na função texto,
que é uma função de formato, né? Eu posso selecionar um determinado número e eu quero que esse número ele seja formatado como texto. Eu então coloco ele como arroba. Pronto. E assim o meu número passa a ser um texto. Isso a gente pode usar às vezes até mesmo para fazer uma procura, né? De repente na nossa base o nosso número está em formato de texto. Eu quero lá no meu PROC-V usar ele no formato de texto. Coloco no próprio PROC-V a função texto, colocando arroba como formato. E assim ele vai fazer a transformação para a gente. Feito? Último caractere. O nosso próximo caractere, ele tem uma relação direta com horas. Então vamos pensar o seguinte, eu tenho aqui 2 horas e 35 minutos, ok? 2 horas e 35 minutos. Eu quero que esse 2 horas e 35 minutos, ele não apareça em horas, e sim em minutos. Eu quero a somatória em minutos. Como que seria isso aqui? Como que eu poderia fazer aqui? Vamos lá no formato. Bom, aqui no formato ele está HH, vejam, HH, 2 pontos, MM. O que eu vou fazer agora é, eu vou apagar o HH. Resolveria? Não. Por quê? O MM aqui faria com que aparecesse somente o 35. Mas, se eu coloco esse MM entre conchetes, esse meu MM, ele vai ser um totalizador. Eu, inclusive, vou colocar aqui segundos. Vou dar um Enter. Opa, detalhe. Enter. Vejam, as minhas 2 horas e 35 minutos, na verdade, representam 155 minutos, certo? É uma forma de eu totalizar. Ah, quero saber isso em segundos. Como é que eu faço? Vou lá, tiro o MM e coloco entre conchetes o SS. E assim, ele vai me dizer quantos segundos tem as minhas 2 horas e 35 minutos. Feito? Muito bem. Curiosidades a respeito do Excel. Eu estava há dias para gravar essa aula e estava pensando em como tratar. Esses caracteres eles podem ser bem aproveitados no nosso dia a dia e a gente pode melhorar o nosso trabalho, o nosso desempenho, se a gente souber exatamente do que se trata e como utilizar. Feito? Se gostou da aula, deixe seu like. Se gostou muito, compartilha. Compartilha com seu amigo. E se quiser deixar um comentário, ficarei muito feliz em ler o seu comentário. Feito? Um grande abraço e até a aula da semana que vem.